Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um filme, um documentário que conta histórias sobre a produção de queijo artesanal por parte de duas famílias lá no estado de Roraima. Quem vai explicar tudo isso pra gente é o professor de História do Instituto Federal de Roraima, lá do campus Amajari, ele que é o diretor desse documentário, o Vitor Maccioni. Professor, sempre um prazer conversar com você aqui no programa. Tudo bem? Tudo ótimo, Juju, e a todos os nossos ouvintes também. É uma alegria poder conversar com você novamente sobre um assunto maravilhoso aqui no extremo norte do Brasil e que está presente em todo o Brasil e também no prato de muitos brasileiros, que é queijos artesanais. Me conta essa história, professor. De onde que saiu a ideia de fazer esse documentário? Como que isso começou? Então, tudo começou a partir de uma visita a uma fazenda no interior do estado de Roraima, localizada no município de Amajari, a fazenda Bacabal. É uma fazenda que ela existe desde o século XIX, aqui em Roraima, e que foi comprada pelos familiares do senhor Sebastião de Souza e Silva, conhecido por Babazinho, uma referência aqui na área do turismo, de produções de queijos artesanais, há mais de 50 anos. E que essa família, ao longo do tempo em que eles estão nessa fazenda, passaram a produzir queijos artesanais e outros derivados do leite, devido à criação de gado que eles têm na região. Tudo começou em 2022 com uma pesquisa e quando ele começou a falar sobre queijos, me ficou aquela curiosidade, né? Poxa, será que nós temos trabalhos sobre queijos artesanais aqui em Roraima? E a partir de 2022 nós iniciamos algumas pesquisas, mas identificamos poucos trabalhos, em especial sobre queijos artesanais. Nós temos muitos trabalhos sobre a pecuária em Roraima, gado de corte, gado de leite, a produção de leite também, mas identificamos essa carência. E isso motivou, a nossa equipe a fazer uma pesquisa sobre queijos artesanais aqui em Roraima. E o que essa pesquisa descobriu, professor? Ela descobriu algo que, como às vezes no nosso cotidiano nós não damos tanta atenção a práticas que estão presentes, mas que estão nos acompanhando ao longo da história. Então, por exemplo, nós falamos muito em Roraima sobre a produção, sobre a pecuária, porque isso incentivou o processo de colonização também na região, uma colonização portuguesa. E uma fala do Babazinho, por exemplo, e que ela também irá fazer, irá somar com a fala de um outro personagem do nosso documentário, é que quando você tem uma criação de gado e vacas na sua propriedade, você tem a extração do leite. E com o leite você faz o quê? Você faz queijo, você faz derivados, iogurte, doce de leite, porque você precisa otimizar, você precisa fazer o uso daquele leite que você extrai na fazenda. E, nós não consumimos somente leite, nós também consumimos e podemos vender queijo. Então, é algo que já está presente na história da humanidade, diga-se de passagem, porque o queijo é de consumo mundial e que isso, olha, e está no nosso cotidiano, está no nosso prato, está na nossa frente. Então, vamos pesquisar sobre isso. E aí nós tivemos a felicidade de fazer a produção intitulada Paz, Queijo e Tradição no ano de 2025. Ô professor, e contando a história desse queijo artesanal, vocês acabam contando também a história dessas famílias? Sim, e são duas famílias, a família do Babazinho, aqui em Roraima, no município de Amajari, e ao longo da nossa produção, das nossas atividades, nós tivemos acesso a uma outra família, também uma família de imigrantes, da proprietária, da empresária Rosângela Gomes, que ela é proprietária de um sítio chamado Dani e Ana, nomes estes em homenagem às suas filhas, e que ela também produz queijo, e também outros derivados do leite. Então, as famílias começam a contar a história e como que a produção de queijo já está na tradição familiar dessas duas famílias e que eles acabaram
a partir disso também fazendo com que o queijo artesanal passasse a ser uma fonte de renda. Uhum. E vocês identificaram também diferenças na produção entre essas duas famílias, professor, para além das coisas que coincidem? Ótima pergunta, e esta pergunta, quem irá responder serão os nossos ouvintes. Por quê? Também no documentário nós fizemos uma entrevista com a professora Daniele Cunha, professora do Instituto Federal Campus Amajari, que ela é cientista de alimentos e referência nacional no que diz respeito à ciência de alimentos, e ela falou algo que está no paladar dos brasileiros e de quem consome queijos artesanais. Dificilmente você vai encontrar uma padronização de queijos artesanais, inclusive no mesmo município que você compra queijo, por exemplo. Então, digamos que você vá ao município de Amajari, ou vá ao município de Mucajaí, ou algum município onde os nossos ouvintes, né, eles residem, e você compre, por exemplo, 5 queijos artesanais de 5 produtores diferentes. Você vai identificar um gosto diferente em cada queijo. Uhum. E isso é uma das características do queijo artesanal, que o diferencia do queijo, por exemplo, industrial, que você encontra no supermercado, na prateleira, na bandeja, aquela padronização, com aquele gosto, né, praticamente igual. E o queijo artesanal, ele tem essas características, justamente a diferenciação de sabor. Aí, isso envolve o leite, como que as vacas, né, são alimentadas, a estação também do ano, se elas são tratadas também ao ar livre ou em confinamento. Então, tudo isso interfere no sabor do queijo, inclusive na quantidade, por exemplo, de sal que é utilizado, né? Tudo interfere. Então, você vai perceber, e aí é aquele momento do experimento, né? Aquele momento, entre aspas, difícil, em que você tem que degustar vários queijos para dizer, nossa, eu gostei mais desse, eu identifiquei uma diferença, e aí começa a dar água na boca, porque você quer comer mais, e quando vê, ao final da tarde, você já se alimentou de vários queijos e percebeu que todos são maravilhosos, e no dia seguinte você quer comer de novo, mas você fala, olha, não cheguei a uma conclusão. Mas você vai identificar diferentes gostos em diferentes queijos artesanais, produzidos, inclusive, no mesmo município, no mesmo estado, por exemplo. E dessa forma, acho que o documentário até incentiva essa produção no estado, né, professor? Isso. A nossa meta, o nosso desejo é que esse documentário ele possa ser assistido por famílias, principalmente por pequenos e médios produtores rurais, famílias que tinham a tradição da produção de queijo e outros derivados do leite, que com o tempo algumas famílias acabaram deixando de produzir esse queijo, porque uma das características do nosso documentário é que ele também esteja atento à tradição e também às memórias, às lembranças dessas famílias, mas nós estamos falando de produtores rurais, que necessitam de informações, de conhecimento, de tecnologias para que eles possam produzir um queijo artesanal melhor, otimizar, né, a sua produção e ter uma fonte de renda maior. Mas nós também precisamos destacar as dificuldades. E nós vamos perceber na fala dessas famílias a importância da perseverança. Nós estamos falando de produções rurais. A produção rural, o produtor rural, né, os ouvintes da área rural irão entender isso muito bem, porque as fazendas não param. Fazem trabalho dia e noite, né? Você tem que estar sempre atento. Então, o nosso desejo é que famílias possam ser motivadas, mas que também hajam incentivos, hajam também, no caso, meios para que essas famílias possam produzir um queijo artesanal de forma segura, de forma saudável, para que sejam comercializados. Então, esse é um dos nossos objetivos também. Professor, já está todo mundo curioso. Como é que a gente faz para assistir esse filme? Ele está disponível no YouTube, no canal Victor Mattioni. Nós temos 2 vídeos do documentário, um vídeo com tradução para Libras, feito pelo intérprete de Libras Arleson Santos, e também um outro vídeo com legendas em português. Então, você está no canal Victor Mattioni no YouTube. Você pode acessar, se inscreva no canal também, que lá você vai encontrar outros materiais sobre
história, a história de Roraima, e o nosso desejo é de conseguirmos expandir esse projeto que foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, uma lei de incentivo que nós tivemos aqui no Estado. Foi graças à Secretaria de Cultura do Estado de Roraima que nós fomos contemplados e pudemos transformar uma pesquisa que começou em 2022 em um produto audiovisual e que nós desejamos que ele seja visto e que as pessoas possam gostar e também degustar diversos queijos artesanais. E aprender um pouquinho da cultura e da história também, né, de Roraima. E eu agradeço muito, professor, obrigada. Só relembrando, pessoal, então o nome do documentário é Paz, Queijo e Tradição, e vocês encontram gratuitamente no YouTube. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer conversar com você por aqui, viu? O prazer foi meu, Juju. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a toda a equipe do programa, um abraço a todos os nossos ouvintes e até o próximo encontro para conversarmos sobre assuntos aqui do norte do Brasil. Obrigada, professor. Um abração. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Esse foi o professor Vitor Maccioni. Ele é professor de História no Instituto Federal de Roraima, campus Amajari, e é diretor do documentário Paz, Queijo e Tradição.